Devocional 1. Ouvir a voz de Deus. Ló era um homem justo diante de Deus. A palavra do Senhor nos afirma que Deus livrou o justo Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, segundo a Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7. Este homem, embora vivendo numa cidade ímpia, alcançou um bom testemunho diante de Deus. Você pode até fazer boas obras na sociedade em que vive, pode até ser benquisto pelos que estão ao seu redor, mas será que Deus, o Altíssimo, aquele que tudo vê e sabe todas as coisas, te vê, te enxerga como um justo? Ló foi visto por Deus como um justo pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 38. Aqui percebemos que Abraão permitiu que seu sobrinho o acompanhasse por causa de sua fé no Deus verdadeiro. Ló creu em Deus, creu no Deus que Abraão havia professado. Deus não precisou aparecer para Ló para falar com ele. Apenas o testemunho de Abraão foi suficiente. Às vezes, ficamos querendo que Deus desça dos céus e fale conosco pessoalmente, cara a cara, mas nem sempre Deus vai fazer isto. Precisamos entender quando Deus fala conosco. Ele tem diversas formas de falar. Às vezes, Ele fala através de um sorriso, através de um abraço, através de um louvor ou de um conselho sábio. Enfim, seja qual forma Ele use para falar com você, tenha em mente que Deus verdadeiramente fala. Deus sempre fala. Ele não é um Deus mudo. Ele não desampara os seus. Ele não deixa os seus sem uma resposta, sem uma direção. Quantas vezes nós ouvimos Deus falar conosco, porém somos resolutos em acreditar em suas promessas? Muitas vezes temos nossa mente tão cauterizada pelas preocupações e aflições do presente século que negligenciamos a voz de Deus. Quantas vezes negamos a voz de Deus simplesmente porque não queremos renunciar às nossas paixões, às nossas práticas, aos nossos costumes? Esqueça as preocupações deste mundo. Lança sobre o Senhor toda a sua aflição, toda a sua angústia. Deposite aos pés do Senhor todas as suas necessidades e descansa, pois Ele cuida dos seus. Acalma o teu coração para ouvir Deus falar com você. Pare um pouco em meio a toda essa turbulência que tem sido a sua vida, sua rotina de trabalho, sua rotina no dia a dia. Pare um pouco e tire um momento para meditar em Deus. E aí então, você ouvirá Ele falar com você. Você ouvirá Ele te dando uma direção. Tomemos o exemplo de Ló. Este recebeu o título de justo diante de Deus, pois ele saiu de sua terra, do meio de sua parentela, assim como Abraão. Embora parecesse loucura, ele decidiu seguir sua fé. Você precisa dar ouvidos à voz de Deus da mesma maneira, pois a voz de Deus ecoa pelos céus, poderosa como os trovões e também suave como os flocos de neve que cobrem a vegetação. Inclina os teus ouvidos para ouvir Deus. A voz de Deus está sempre detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías capítulo 30, verso 31.